Solidão, abandono, ausência, vazio, você ali no meio, sozinho. Nesse programa a gente vai tentar entender um pouco sobre a solução de Deus para a questão da solidão. Solidão? Eu não me sinto só. Eu sou sozinho, mas não tenho solidão. A solidão é assim. A solidão é uma pessoa que acho que não tristeza, né? Tem muita tristeza, não tem ninguém perto. Solidão é só aquela pessoa que não tem no que pensar, no que fazer. Quem escuta música não tem solidão. A pessoa pode estar dentro de um movimento e estar dentro da solidão. E a solidão é quando a pessoa se isola. E eu moro sozinho, vivo sozinho, né? O que faz uma pessoa se isolar? Egoísmo, que não quer se envolver com a sociedade, não quer ser incomodado. A gente não deve ficar pensando tanto assim na solidão. A solidão ela não é tão importante nem é tão drástica quanto parece. Solidão é você não ter amigo, você não ter família, não ter com quem compartilhar as coisas. Né? Eu acho que isso é solidão. Inclusive se não tem uma crença, se não tem onde socorrer, né? Se não confia em Deus, se não confia em Jesus, como é que ele vai se confortar? Às vezes o ser humano é que traz a solidão para si próprio. Eu passei por uma fase difícil na minha vida e me senti muito sozinho porque eu era alcoólatra, né, cara? Enquanto o alcoolismo não tinha tomado conta da minha vida, eu tinha muitos amigos, meus familiares me tratavam bem. Depois que eu fiquei perdido no álcool, inchado, né? Aí todo mundo se afastou de mim, meus familiares não ligavam mais para mim, meus amigos também se afastaram de mim. Foi o momento que eu me senti mais solitário na minha vida, cara. Quando você percebe, você está isolado, você está só, porque um vai para um canto, outro vai para o outro trabalha o dia inteiro. Minha família, minha mulher trabalha num lugar, eu trabalho no outro, minha filha trabalha em 3 lugares. Então é muito raro você se encontrar. E aí você começa a desenvolver uma melancolia dentro de si próprio. Então ele mesmo acaba se punindo dentro dessa solidão. E aí começa a cabeça vazia e oficina do diabo. Um monte de coisa ali, ó. Um monte de ideias tolas, bobas. Esses dias atrás, uma senhora me procurou na igreja para um aconselhamento bíblico. E uma das coisas que mais me impressionou na vida dela foi a história que ela me relatou, sendo ela uma cristã que já há muitos anos frequentava uma igreja cristã, há muito tempo conhecia pessoas cristãs, tinha uma família cristã e se sentia sozinha, se sentia abandonada. Uma pessoa que, nas palavras dela mesma, estava sempre rodeada por tantas pessoas, em ambientes cheios de gente, mas no coração dela sempre sentindo um vazio existencial, sentindo como se estivesse sozinha, tendo poucos momentos onde ela conseguia sentir de alguma maneira um calor ou uma paz no coração, mas a grande maioria do tempo dela, ela se sentia sozinha. E o curioso é como pessoas podem se sentir assim, e nós percebemos isso não só nos casos destas pessoas com quem conversamos e aconselhamos semanalmente, mas no caso de dezenas, de centenas de pessoas que relatam a mesma coisa, que se não vivem hoje numa situação assim, já viveram e experimentaram uma situação de vazio, de tristeza, de solidão no seu passado. Pessoas que vão em festas, vão em shows, vão em eventos, grandes eventos, mas que, a despeito da multidão ao seu redor, se sentem absolutamente sozinhas e vazias. E um dos assuntos mais interessantes na Bíblia, especialmente nesse livro, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que temos estudado aqui em nossa Conexão, é a história do batismo com o Espírito Santo. Essa história que acontece no início do capítulo 2 e que é bastante conhecida e também bastante controvertida no meio não só do povo evangélico, mas no cristianismo de um modo geral. E um dos aspectos que pouco tem sido vistos, um dos pontos que pouco tem sido dado atenção a eles, é a questão da relação entre o batismo com o Espírito Santo e a solidão. E nós vamos ver isso no programa de hoje. Se há alguma relação em termos de promessa, se há alguma relação em termos de presença, que relação há entre o batismo com o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo e o início da igreja, e esse sentimento de vazio que muitas pessoas carregam dentro de si,
dentro das igrejas. E é isso que nós veremos hoje. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia ou acompanhar na leitura aqui na sua televisão, na leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13 nesse momento. Leiamos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Este texto que acabamos de ler é um dos textos mais amados e conhecidos da Bíblia. Nesta passagem, os discípulos estão reunidos em um só lugar, em oração. E o que a Bíblia nos conta que aconteceu antes disso foi a morte do Senhor Jesus Cristo e o fato dele ter sido elevado às alturas à vista de todos os seus discípulos. E uma coisa que nos chama a atenção ao lermos o Evangelho de João, no capítulo 14, é que os discípulos estavam tristes por causa da partida de Jesus Cristo. Todas as vezes que Jesus Cristo dizia que ele iria morrer, iria voltar a seu Pai, isso trazia um certo tipo de tristeza para o coração dos seus discípulos, dos seus amigos, daqueles que estavam lhe acompanhando durante mais de 3 anos. E as palavras de Jesus sempre foram essas: fiquem tranquilos, não fiquem tristes, perturbados em seus corações, porque eu vou enviar o Consolador, ou eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, e quando este viesse, ele habitaria em vocês, ele estaria com vocês, ele lembraria cada um de vocês acerca das minhas palavras, ou seja, a minha presença permaneceria ao lado de cada um de vocês. De modo que a vinda do Espírito Santo foi uma promessa também que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E é interessante que nesse texto eles estavam orando em uma sala. E enquanto eles oravam, obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, de que enquanto eles não fossem batizados com o Espírito Santo, que eles deveriam permanecer orando em Jerusalém, de repente eles percebem línguas como de fogo descendo sobre eles. E é interessante que não eram línguas e que também não era fogo, mas o texto é muito claro em nos dizer que pareciam línguas como que de fogo. E estas vieram e pousaram sobre cada um deles. E imediatamente eles começaram a falar em línguas estranhas a eles, línguas diferentes, línguas incomuns. E à medida que eles começaram a falar essas línguas, um grupo muito grande de pessoas começou a se reunir ao redor deles, e cada um deles começam a dizer: por que nós os ouvimos falar acerca das grandezas de Deus em nossa própria língua? Enquanto outros diziam: não, esses homens estão bêbados, eles estão cheios de vinho, porque eles estão falando coisas esquisitas. De modo que alguns ouviam em sua própria língua, e para outros aquilo soava como que palavras enroladas. E é interessante que o texto nos diz que essas pessoas que estavam ali, que ouviam essas línguas estranhas em suas próprias línguas maternas, eram pessoas de Roma, eram pessoas que estavam acostumadas com a língua romana, pessoas que estavam acostumadas com a língua dos árabes, com a língua dos cretenses, e pessoas de tantas outras regiões do mundo que estavam ali, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Não era a língua de anjos que eles falavam quando o batismo do Espírito Santo aconteceu. Então preste atenção nisso, a língua que eles falavam não eram línguas indiferentes, mas eram línguas estranhas à língua materna deles. Tanto é que uma das expressões que é mencionada naquela ocasião é: como é que estes galileus, como é que nós podemos ouvi-los falar em nossas próprias línguas? Galileu, quem eram os galileus naquele tempo? É muito interessante que naquele tempo, naquele momento da história, a Galileia era uma província, era uma região muito simples e muito rural.
nós poderíamos dizer, num certo sentido. Eram comunidades simples, pessoas que não tinham um costume ou um estudo mais profundo das línguas que se falavam no mundo naquela época. Normalmente um galileu era como aquela pessoa que nasceu no campo e estava acostumada apenas com a pescaria ou com a caça ou com a agricultura e que nunca teve a oportunidade de estudar um inglês, um francês, um alemão. Nada de depreciativo com aquela pessoa, mas foi algo de espanto àqueles homens que estavam em Jerusalém quando viram pessoas que não naturalmente tiveram uma oportunidade de estudo falando em línguas estranhas, em línguas diferentes. E aquilo foi um sinal de algo completamente diferente que estava acontecendo na vida daqueles homens. E eles eram galileus, gente simples, gente da pescaria, gente do povo, mas gente que estava falando acerca das grandezas de Deus. E enquanto uns zombavam, não, eles estão bêbados, outros diziam, não, eles estão falando acerca da grandeza de Deus em nossa própria língua. E ali se cumpre então aquela promessa do Senhor Jesus Cristo, dizendo, eu vos enviarei o Consolador, Ele há de vir e estará para sempre com vocês. E aquela palavra de Jesus também em Atos 1:8, que o Espírito Santo viria e Ele entraria em vocês e Ele daria poder a cada um de vocês, Jesus Cristo disse para os discípulos, para que vocês pudessem ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é onde eles estavam, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De modo que a vinda do Espírito Santo, mais do que qualquer outra coisa, e tendo como uma das principais meditações, principalmente naquela ocasião, o assunto da solidão, foi um presente de Deus, para acabar com aquela tristeza que eles estavam sentindo, e que provavelmente sentiram, durante aqueles dias em que ficaram sozinhos em uma casa, orando ao Senhor pela vinda desse Espírito. Quando o Espírito Santo vem, é Ele que dá essa paz, é Ele que dá essa presença, e aquilo que lhes faltava, e que eles haviam desfrutado enquanto haviam caminhado com Jesus Cristo anos atrás. E eu gostaria que nós ouvíssemos um pouquinho agora acerca da solidão, um pouquinho mais acerca daquilo que as pessoas disseram nas ruas e pensam acerca de suas vidas e em seus contextos, acerca de seus vazios, acerca da solidão, acerca do abandono. Eu acho que o abandono... Olha, velho, abandono é quando um abandona o outro e quando o cara se abandona sozinho. Ele mesmo se abandona. É uma pessoa triste. O abandono é muito triste, né? Quando as pessoas abandonam os entes queridos. A família se larga também, se perde. Porque ninguém gosta de ninguém, né? Cada um, cada um. Eu sei que todo desse caminho leva a um resultado ruim. A pessoa tem que ter uma cabeça boa, né? A grosso modo, falta esclarecimento. Mas quando a pessoa está nessa situação, ela tem que procurar uma assistência espiritual. Tem que se preparar para isso. Rapaz, eu sou nordestino do Pernambuco, saí de casa com 11 anos de idade, destinado a viver minha vida e me senti sozinho, não vou mentir para você, passei um dos maiores pedaços da minha vida que eu não desejo para ninguém. Mas graças a Deus, com muita fé em Deus, dei a volta por cima e procurei ser feliz com Deus na minha vida, no meu coração. E encontrei uma esposa também que me apoiou bastante nas horas mais difíceis da minha vida e aí eu mandei embora a solidão e resolvi ser feliz. Com a graça de Deus e a direção de Deus também sou feliz. Deus não nos criou para que vivêssemos sozinhos ou nos sentíssemos abandonados. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos desde o início o Senhor Deus preocupado em dar ao homem uma mulher, uma auxiliadora, alguém que estivesse junto dele. E não somente ela, mas ele o tempo todo estava rodeado pela própria criação de Deus. Animais, pássaros, plantas, enfim, o próprio Deus vinha, diz a Bíblia, para estar com o homem, estar com a mulher naquele primeiro momento. Foi o pecado que separou o homem de Deus. E o pecado não foi algo de Deus, ou planejado, ou feito por Ele, mas por nós. E não tivesse aquele primeiro homem, aquela primeira mulher pecado, eu garanto para você que eu e você teríamos sido os primeiros a termos errado e feito coisas erradas e pecaminosas contra Deus. De modo que, quando nós olhamos para a Bíblia, desde o início até o final, nós percebemos um grande Deus, um Deus cheio de amor, um Deus cheio de compaixão vindo até nós. O que nós percebemos nas páginas da Bíblia Sagrada é Deus buscando o ser humano, é Deus correndo atrás do ser humano. Diz-nos o profeta Oséias que Ele vem até nós com seus laços de amor. O problema não é o que Deus tem feito na história da revelação, na história da Bíblia, na história da salvação da humanidade.
O problema é o que nós temos feito diante desse Deus, porque enquanto Ele segue atrás de nós, nós damos as costas para Ele e queremos seguir o nosso próprio caminho. Queremos tomar as nossas próprias decisões e resolver os nossos problemas da nossa própria maneira. E não é assim que acontece. Não é assim que nós conseguiremos solucionar o problema da solidão na nossa vida. Deus tem uma solução. Ele não quer que nós fiquemos sozinhos. Ele não quer que nós permaneçamos nessa situação e nesse sentimento de abandono e de ninguém conosco, ninguém ao nosso redor. Houve um filósofo francês que também foi matemático, físico e teólogo, chamado Blaise Pascal, que, observando e pensando acerca da natureza e do ser humano, ele disse a seguinte frase: A natureza detesta o vazio. Blaise Pascal. A natureza detesta o vazio. E basta você observar enquanto caminha por um parque como este ou como qualquer outro, que a natureza não é bela, sozinha ou vazia. Quando nós olhamos para uma cena de deserto, quando nós olhamos para uma cena de uma grande floresta agora totalmente descampada, onde as árvores já não estão mais, onde frutos, folhas e flores não habitam mais, não há beleza naquilo, há vazio naquilo. Deus não criou a sua natureza, ou a natureza que habita o mundo e que dá beleza ao mundo por qualquer motivo. E a natureza, quando nós a observamos, nós entendemos que ela só consegue ser bela e rica nessa grande diversidade que nela nós encontramos. Quando ouvimos diferentes sons de passarinho, e esses passarinhos nunca estão sozinhos, mas sempre em bando. Ou quando olhamos outros tipos de animais, eles nunca estão sós. Quando nós olhamos um simples formigueiro e nós percebemos que há ordem, há trabalho, há beleza, mas há coletividade. Deus não nos criou para estarmos sozinhos, nós somos parte da criação de Deus. E o interessante é notarmos que Deus nos criou para Ele. Agostinho, um grande pensador e teólogo da Igreja Antiga, ele diz que em sua oração a Deus, em seu livro Confissões, ele diz: Deus, o Senhor nos criou para Ti. E o nosso coração não descansa, não encontra paz enquanto não retorna para Ti. E essa ideia de que Deus nos criou para Ele, que nós não temos paz e nem descanso enquanto não encontramos nele, foi também mencionada por Blaise Pascal em uma outra frase. Ouça essa frase também de Blaise Pascal agora. Existe um vazio no formato de Deus no coração de todo homem. Essa sensação de vazio acerca da qual Blaise Pascal escreveu e ensinou ao longo de sua vida é algo que todos nós já experimentamos na nossa história de vida também. Aquelas situações quando estamos rodeados por pessoas, por amigos, por familiares, e mesmo estando cheio de pessoas ao nosso redor, nós nos sentimos absolutamente vazios e solitários, e às vezes até abandonados, sendo tentados a botar a culpa em uma pessoa ou outra, criticar uma pessoa ou outra. E de fato nós não fomos criados para estarmos sozinhos. O nosso coração foi feito por Deus. E o nosso coração só encontrará descanso quando nele nós estivermos e cheio dele nós também estivermos. Sem dúvida nenhuma, os apóstolos de Cristo estavam sentindo esse vazio que ele mesmo, Jesus Cristo, preencheu enquanto caminhou com eles. Mas agora, na vinda do Espírito, eles estavam mais uma vez se sentindo fortalecidos, cheios de graça, para fazerem diferença na sociedade, para viverem em meio às tribulações, às lutas do dia a dia e para serem testemunhas de Jesus Cristo por onde estivessem, para onde fossem. Sem dúvida nenhuma, esse mesmo Espírito é o que Deus quer dar para mim e para você. E esse Espírito, a vinda dele não é uma segunda ou uma terceira ocasião, ou momento, ou evento da nossa vida cristã. Ele é o primeiro evento da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois de terem ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando Paulo escreve isso para os Efésios, ele está dizendo a eles que a vinda do Espírito, o selo, o batismo do Espírito Santo na vida daqueles homens na cidade de Éfeso, ocorreu quando eles ouviram a palavra da verdade. E o que é a palavra da verdade? O evangelho da salvação deles, aquela mensagem que Jesus Cristo havia pregado e que o apóstolo Paulo começará a pregar após esse texto que acabamos de ler, em Atos capítulo 2, versos 1 a 13.
Depois de todo mundo dizer, não, eles estão bêbados, e os outros dizerem, não, eles estão falando das grandezas de Deus, Pedro vai começar a falar acerca da mensagem do Evangelho. E é essa mensagem que, quando ouvida, e nela nós cremos, nós somos selados por esse Santo Espírito da promessa. E depois desse dia, nunca mais você se sente sozinho. Pelo contrário, depois daquele dia, você recebe dentro de você uma graça, uma paz e um sentimento de que você está acompanhado o tempo todo, você está sozinho na tua casa, dormindo sozinho, e você vai estar sentindo a presença de Deus ali do teu lado, te dando paz. Você, de repente, foi abandonado pelos amigos, ou traído pelos amigos ou pela família, por colegas de trabalho, caluniado, você se sente sozinho, injustiçado, mas o fato da presença de Deus estar na sua vida te dará a paz que você precisa para continuar em frente. Colegas no teu trabalho, lá na escola, na tua família, ainda que o mundo te abandone, o fato de Deus estar com você, de você estar selado com esse Espírito Santo e habitado por Ele, te dará a paz e te dará a melhor de todas as companhias que você precisa para viver. E Ele não vem apenas para que você se sinta acompanhado por Ele. Ele vem para que você também tenha poder para continuar a fazer aquilo que Jesus Cristo fez nessa terra. Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, mas que não fazem nenhuma diferença nessa terra. Há pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito Santo, talvez você conheça algumas delas, e que continuam com a boca cheia de palavrão, com a vida cheia de mentira, com os olhos cheios de adultério, com a vida cheia de pecado. Isso não é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida cheia de engano, cheia de mentira, cheia de tristeza, cheia de vazio. Como a história daquela senhora que estava dentro de igreja, mas sentia um grande vazio dentro do seu coração. Esse vazio que talvez você esteja sentindo só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E esse vazio te incomodará mais e mais a cada dia, porque você é parte da natureza que Deus criou. E a natureza que Deus criou não foi criada para estar sozinha e vazia. E entenda que você nunca encontrará paz enquanto o seu coração não encontrar-se com o próprio Deus. Só Deus dará para você a paz que você precisa. E só nele você encontrará a alegria e a presença e a companhia e o calor que você tanto precisa e necessita para viver. Que Deus possa transformar a sua vida, que Deus possa te abençoar e que a melhor de todas as decisões você possa vir a tomar, se você ainda não tomou, de acreditar na palavra da verdade, no Evangelho da salvação. Se você nunca ouviu essa palavra, procure uma igreja perto de sua casa, uma igreja onde você possa confiar que ali a palavra da verdade, o Evangelho está sendo realmente pregado. Onde interesses escusos, onde objetivos estranhos, relacionados principalmente a questões financeiras, não estão sendo apresentados, mas onde o interesse daquele pregador e daquela igreja é tão somente trazer para você a palavra da verdade, a palavra da vida, a palavra da Bíblia, o Evangelho, essa boa notícia que pode e há de transformar para sempre a sua história. Você começará uma nova história, uma nova jornada na tua vida, mas isso começa você ouvindo o Evangelho da sua salvação. E eu convido você neste final de semana a procurar uma igreja assim, ouvir esse Evangelho, crer nesse Evangelho e ter a sua vida transformada para todo sempre. Que Deus possa te abençoar e te dar um bom final de semana. E eu espero te encontrar aqui de novo, daqui uma semana, no próximo programa Conexão. Deus te abençoe. Quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos,
para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Evangelho, o que é isso? Será que o que tem sido falado aí na nossa cidade é o Evangelho de Jesus Cristo? É o mesmo que ele deixou aqui na Terra? É isso que a gente vai conversar um pouquinho mais na semana que vem, aqui no Conexão. Convide seus amigos e familiares para participarem dessa viagem conosco. Até mais!